Oi, Charles, eu tô fazendo esse vídeo aqui curtinho só para te mostrar basicamente como é que é a plataforma, tá? Ela é totalmente gratuita, não tem custo nenhum e ela é muito intuitiva. Só que tudo disso daqui precisa ser editado para que esteja voltado para a sua empresa. Você vai ver que tem muita coisa daqui que vai te abrir os olhos para fazer negócios de maneira diferente, alcançar, tem muito mais alcance, na verdade, com um custo baixo, porque o custo é baixo para ter alcance. Vai te gerar leads, sem sombra de dúvidas. Talvez vai fazer, se Deus quiser, permitir, vai fazer com que os leads eles fiquem tão volumosos que talvez uma pessoa só para poder gerenciar essa parte vai ficar pouco. Então, esse que é o intuito de qualquer empresa, desde micro a média a maior, é crescer, né? Então, essa ferramenta aqui, ela é literalmente essencial para qualquer negócio que trata de venda, que tem algum produto, seja serviço ou produto físico, para poder vender, para poder acompanhar o produto também, para poder te lembrar de quando entrar em contato, de quando renovar, para poder gerar leads, que é muito importante. Leads é basicamente como que as pessoas chegam até você, a forma, se é de tráfego pago, se você coloca anúncios, se faz prospecção verbal, se você sai no boca a boca. Existem diversas maneiras, mas hoje em dia a maneira mais eficaz, com um custo-benefício muito maior e que traz muito mais retorno é tráfego pago, que apesar de quando as pessoas são microempresas, elas tendem a ficar muito céticas com relação a isso, porque o valor, apesar de ser pelo retorno, na verdade, o valor ele é muito baixo, mas quando se trata de uma microempresa, o caixa, o capital, né, o capital de giro e o caixa é normalmente muito apertado porque tudo é investimento. Então, eu entendo que as pessoas acham que precisam enxugar, e isso eu estou falando de um modo geral, eu não estou falando necessariamente com relação a Escola e Formação Técnica Educa Aliança. Eu estou falando de todos mesmo, é a realidade de toda empresa que está começando, para ser bem honesto. Só que é um erro muito grande não investir em certas ferramentas que vai automatizar certas funções que vai trazer muito investimento e muito retorno para sua empresa. Às vezes, até mais do que se você estivesse utilizando um outro meio que você não diretamente gasta dinheiro, mas que você gasta tempo. E tempo hoje em dia é uma coisa extremamente valiosa. Aliás, às vezes o tempo vale muito mais do que algo que você para um segundo e gasta. Um exemplo, quando a gente pede um motoboy para fazer uma entrega. Vamos supor que eu aqui em minha casa vou pedir para que faça uma entrega numa empresa lá na Avenida Paulista, tá? Eu tenho, não, carro eu não tenho mais na verdade que eu vendi, mas eu tenho moto, eu poderia fazer isso. E aí muitas pessoas veem aquele pensamento, pô, mas por que que eu vou contratar alguém se eu posso fazer isso, sabe? Eu tenho gasolina na moto, para gastar não vai ser tanto, por que eu não vou fazer? E aí é que tá. E aí é que é o ponto que eu tô querendo chegar. Às vezes, o investimento vale muito, porque tempo é dinheiro. Então, como que você calcula isso? Você pega, basicamente, você tem que fazer o cálculo da sua hora, do seu preço por hora, por exemplo. Vamos lá, vou fazer um cálculo bem simples aqui. Vamos dizer que sua hora vale R$ 10, tá? Eu estou falando de modo geral. Sua hora vale R$ 10 e você junta 44 horas por semana, 44 horas por semana, sendo que a hora é R$ 10, significa que você vai ganhar R$ 440 por semana. Se você coloca aí que tem 4 semanas no mês, totalizando 22 dias, você pega, deixa eu ver aqui, 22 dias cada um com 4 semanas de 44 horas, 44 vezes, gente, a matemática tá me surgindo aqui, rápida, 44 vezes
4, a gente tem 176 horas e a gente pega 176 vezes 10, que é o custo da sua hora. Então significa que o seu salário seria, em média, tirando todos os descontos, obviamente, bônus e outras coisas, o salário bruto seria, em média, R$ 1.760. Então, quando você fala da sua hora e você pensa que você vai economizar para você levar esse produto você mesmo lá naquela empresa, você tem que pensar, você vai gastar quanto tempo para você levar esse produto lá? Você vai gastar o quê? Vamos supor que você vai gastar uma hora para ir de moto na Paulista, tá? Meia hora para ir, meia hora para voltar. Isso daí sendo muito otimista que você vai meter a moto pelo meio dos carros, que você vai talvez passar um sinal, um semáforo vermelho, por segurança, claro. Enfim, você entende, né? Aí você vai pegar lá uma hora para levar, ok. Essa uma hora você gastou de gasolina R$ 5, supor. Aí que vem. Algumas pessoas têm aquele sentimento, mas e aí, eu economizei R$ 5 porque eu ia pagar R$ 10 para poder, ou 20, que seja, para o motoboy lá levar. Mas aí você pensa, mas aí você gastou literalmente praticamente 2 horas, porque meio, por mais que seja uma hora lá, tem algum momento que você vai sair, que você precisa entregar, que você vai ter espera, tudo isso de retorno, talvez você tenha que parar nos sinais, então você vai botar aí no mínimo, isso daí com segurança, 2 horas. Tá para ir. Então você pega 2 horas do seu tempo, vale R$ 20, basicamente. Para você, o motoboy levar para você, custa R$ 30. Então, você pode ter a ideia, muitas pessoas têm essa ideia, tá? Por isso eu estou falando isso, porque algumas pessoas ela têm um pensamento, Charles, leigo, que ela não pensa, na verdade, no total geral, que é, você gastou 2 horas do seu trabalho, da sua produtividade, que te custaria em retorno assim, direto, se você for assalariado, obviamente, se você não for sócio e está tirando os lucros e dividendos daí, como o salário, que o salário não flutua, obviamente, a menos que tenha condição, você está tirando R$ 20, 2 horas, R$ 20. Mas aí você tira essas 2 horas que você poderia estar produzindo nessas horas. Então você tem que agregar esse valor a esses R$ 20. Aí também você vai tirar a gasolina que você gastou na moto para chegar até lá. E você agrega a esses R$ 20 o tempo de produção, tudo isso, o retorno que você teria, você compreende que às vezes é melhor que a gente gaste um pouco mais na nossa visão imediatista do que você achar que pode fazer um certo serviço sem custo, sem gastar e que vai te trazer um retorno e obviamente que se supõe na realidade, porque na realidade não é, mas se supõe que aquele retorno é um retorno que veio grátis, que foi totalmente 100% ganho. Mas é aí que a pessoa se engana. Porque quando você tem um retorno que é 100% ganho, significa que você não aplicou nenhuma variável para poder ter aquele ganho. E quando a gente fala de variável, a gente não está falando só de variável financeira, a gente está falando de tempo, a gente está falando de esforço, a gente está falando de adversidades, porque pode acontecer, ah, pode acontecer um acidente, você entende? Pode acontecer que chova e você gaste mais tempo, que o papel voe da sua mão, sabe? Uma coisa assim, tem que pensar em tudo. Então, eu sei que é um, uma charla grande que eu dei aí, mas é porque muitas pessoas elas acabam se esbarrando nesse impasse e impede muito delas crescerem. Às vezes, contratar uma pessoa, um auxiliar que seja, que é um auxiliar 1, que é o nível às vezes mais baixo para poder ingressar numa empresa, tá? Vai te trazer muito mais retorno do que você absorver aquela função e você não ter tempo para desempenhar ela de uma forma plena. Porque você, como sócio, você não vai conseguir dispor de todo o seu tempo para poder se dedicar àquela atividade. Então você vai precisar sim de uma pessoa para poder fazer aquilo. E aí existem vários tipos de negociação, tá, Charlie? Você tem
várias metodologias de contrato que você pode ter na empresa hoje em dia, muito daqueles que são extremamente muito vantajosos para o empregador, mas que com uma boa, com um bom contrato, boas cláusulas, bom embasamento jurídico, e eu sempre peço, na verdade, pela ética e pela pessoa também, porque quando você contrata uma pessoa que trabalha para você e se sente bem, se sente tratada de forma justa, aquela pessoa, ela está confortável, ela não vai querer te largar. E você vai ver que ela vai dar o melhor de si, porque ela vai querer crescer também. Ela sabe que aquilo ali vai trazer retorno para ela. Então, às vezes, isso de querer reduzir custo, de não ter custo, de poder enxugar quando pode, é um tiro no próprio pé. E eu falo isso porque eu vejo isso em grandes corporações. Já passei muito por isso em questões de entrevistas, de salários que eu já me apliquei, que me frustrei e vejo que é bobeira, sabe? Mas enfim, é isso, tá? Não poderia ter vendido de uma forma melhor a questão aqui do CRM. O CRM em si, a ferramenta, tá? Não tem custo. É uma ferramenta mais compacta, para ser bem sincero, ela é bem intuitiva. Ela tem muita coisa que ensina aqui, mas à medida que você cresce, passa a utilizar mais funções e aí requer mais investimento. Mas obviamente que significa que você está crescendo porque está dando certo e porque está valendo a pena. Enfim, eu acho que, ó, 11 minutos que deu esse vídeo já substitui o nosso encontro, já a nossa reunião que a gente ia ter. Eu acho que, bom, boa parte pelo menos já substitui e a gente pode deixar ela de uma maneira mais informal, dar uma, sei lá, a gente vê de noite, joga até um joguinho online também, enquanto a gente faz, para não ficar uma coisa tão voltada mais para obrigatoriedade, entendeu? Até porque é simples, aqui é só a gente entrar aqui nas barras, formatar as questões do endereço e dar uma forçada. Até porque eu vou precisar, apesar de eu ter um certo conhecimento, eu não trabalhei nunca em comercial, trabalhei uma vez e odiei, não gostei, não tenho aptidão, não gosto, mas conheço, tá? Mas e aí a gente vai dar uma olhada aqui e a gente aprende junto, pode ser? Enfim, isso daqui eu tô fazendo porque é você, viu, Charles? Literalmente. Então, eu tô fazendo isso aqui de coração. Até porque, na verdade, fazendo de coração, pode ter certeza que eu vou fazer muito melhor. A realidade é essa. E, e é isso. Mas você vai ver esse vídeo inteiro, tá? Você vai ter que ver e escutar cada palavra que eu tô te falando, porque isso é muito importante, sem sombra de dúvidas. E eu vou mandar isso por mensagem para você antes que você veja aí. É isso, meu caro. A gente vai falando. Vamos ver que horas que a gente. Não vamos marcar. Você falou segunda-feira à noite, Charles, mas vamos fazer o seguinte, para que a gente não tenha. Se bem que eu não sei se você tá com pressa com relação a isso, mas olha, é que eu já puxei toda a capivara também do seu negócio, do Charles. Então, eu sei quanto tempo de empresa você tem, quando que foi fundada, as filiais anteriores, tudo isso eu já sei já, até porque é meu trabalho. Então, tá no tempo, a gente tá no tempo, a gente pode fazer isso de forma leve, sem apressar nada e que vai indo da forma que Deus vai permitindo, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa reunião quando a gente estiver calmo, quando a gente chegasse e falar, a gente pergunta, pô, e aí, como você tá fazendo o quê? Beleza? Vamos dar uma olhada? Vamos, tá bom? Por isso que vai ficar mais informado, porque eu já expliquei bastante do meu conhecimento aqui, que eu passei aqui do meu conhecimento. Com certeza você também vai me passar do seu, que é uma troca. E é isso. Gente, eu nem ensaiei pra fazer esse vídeo. Pra você ver, quando a gente faz as coisas que a gente quer, porque a gente gosta. Na verdade, eu não gosto disso não, pra ser bem sincero. Não, assim, explicar, na verdade eu gosto. Eu não gosto de comercial, velho. Comercial, real, tipo. Se bem que isso aqui é sistema é de boa, mas tratar com pessoas, Charles, você me conhece, não é o meu forte.